Das grandes delícias da palavra de Deus é essa. Nós lá na sala dos adolescentes, a gente está estudando sobre a Bíblia, né? Estamos falando sobre a Bíblia, sobre livros da Bíblia, né? E a Bíblia é um livro muito antigo, é um dos livros mais antigos, o primeiro livro a ser publicado, e até hoje ela é atual, até hoje ela continua se renovando, até hoje a Bíblia é o livro mais vendido. Algumas pessoas mais velhas, esses dias eu estava conversando com um advogado já bem mais velho, e ele falou, na minha época de escola a gente tinha que ler tal livro, hoje ninguém nem sabe mais o nome desses livros, só que a Bíblia não. A Bíblia lá em 1500, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e a Bíblia começou a ser editada, começou a ser impressa para as pessoas, desde aquele tempo a Bíblia continua sendo atual. Para o pessoal que viveu em 1600, em 1700, 1800, eles liam a Bíblia falava com eles, e nós hoje estamos em 2015, e a gente lê a Bíblia, e a Bíblia fala conosco, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não conta uma historinha, o tema da Bíblia é falar sobre pessoas, e o relacionamento de um Deus com o seu povo, e o tratamento com pessoas, isso não muda. As pessoas do século passado, elas tinham necessidades na sua alma, no seu coração, e as pessoas que hoje estão vivendo aqui conosco, eu, você, também temos as necessidades, e a Bíblia, ela é um manual, ela é a bula, ela é a ajuda que nos direciona a poder encontrar o caminho de Deus e encontrar o caminho para a nossa vida aqui na terra. Por isso é importante ler a Bíblia, não só na igreja, mas em casa, todos os dias, porque quanto mais de Bíblia você lê, mais cheio de Deus você vai ser, e menos espaço para coisas ruins vai ter na tua vida, amém? Lucas 24, do versículo 13 em diante, diz assim, neste mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros, e iam comentando entre si tudo o que haviam sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então ele lhe perguntou, que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém, que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhe perguntou, quais? Disseram eles, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também, que algumas mulheres do nosso meio, nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinha tido uma visão de anjos, que dizia ele estar vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, e a ele porém não viram. Então ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhe dava. Abrindo-se eles então os olhos,
e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 12 que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Amém? Até aqui. Esse é um texto bem conhecido já da igreja, de todos nós que estamos na igreja já há algum tempo. Às vezes tem algum visitante aqui essa noite, pode não conhecer esse texto, mas eu acho muito difícil, porque até quem não é frequentador de igreja já ouviu essa história, né? Já ouviu falar sobre esses discípulos que iam para o caminho de Emaús. E o que eu estive orando para que o Senhor colocasse uma palavra no meu coração, e Deus trouxe esse texto para mim, porque o que acontece hoje nos nossos dias é algo muito parecido com o que aconteceu com esses discípulos que iam para Emaús. Jesus Cristo, ele começou o seu ministério por volta de 30 anos, e por 3 anos ele andou no meio do povo, fazendo milagres, fazendo grandes coisas, ensinando a palavra de Deus, ensinando tudo aquilo que ele recebia do Pai, como ele mesmo disse: eu vos digo aquilo que o Pai está falando. E ele dizia assim, até teve uma circunstância em que os discípulos falavam assim: só falta uma coisa para a gente, conhecer o Pai. Aí ele falou: meu Deus, eu estou há tanto tempo com vocês, quem conhece a mim, conhece a meu Pai, porque eu estou aqui fazendo tudo que o Pai quer que eu faça. E Jesus esteve no meio dos seus discípulos, e diz que ele tinha alguns grupos, tinha uma multidão que cercava Jesus por onde ele ia, tinha um grupo de discípulos maiores, e tinha um grupo de discípulos menores, e tinha ainda um mini grupo ali, de 3 discípulos mais íntimos. Mas esse grupo de discípulos, que eram chamados de discípulos na Bíblia, eram pessoas que ficavam mais próximos de Cristo, que ouviram a maioria dos ensinamentos de Jesus. Então esse grupo, ele pode ser comparado com a igreja. Esse é o grupo como a igreja, que vem aqui, que ouve a palavra de Deus, que tem um ensinamento mais próximo de Deus. Se tem uma coisa que esses discípulos não poderiam alegar, e se tem uma coisa que a igreja não pode alegar, é ignorância quanto à palavra de Deus, porque ela tem recebido a palavra constantemente. E esses discípulos tinham recebido a palavra de Jesus ali, tete a tete, face a face. Então eles não podiam alegar ignorância. Mas o que aconteceu com eles é o que a gente vê muito na igreja, é o que já aconteceu comigo várias vezes, que é a gente se decepcionar com algumas circunstâncias que acontecem. O que aconteceu com esses discípulos é que eles ficaram frustrados depois da morte de Jesus. E muitas vezes nós que estamos na igreja há tantos anos, a gente também já se frustrou, porque a gente tinha uma expectativa que alguma coisa acontecesse, e as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava. Muitas vezes você planejou algumas coisas, que foi o próprio Jesus que falou para você, que foi o próprio Deus que falou para você, falou assim: eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida. Só que conforme foi passando o tempo, parece que não foi acontecendo do jeito que você estava imaginando, e aí você se frustrou, e aí você fala assim: eu vou voltar para Emaús, agora aqui já não tem mais nada de bom para mim aqui em Jerusalém, não tem mais nada de bom para mim aqui na igreja, vou parar com isso, não está adiantando, as coisas não estão sendo da forma que eu imaginava, que eu esperava. Só que o maior problema não é que as coisas não aconteceram da forma com que Jesus falou. O problema é que nós muitas vezes não estamos entendendo o que Jesus está falando. O problema é que nós muitas vezes estamos tendo dificuldade para entender aquilo que Jesus falou que vai fazer. Jesus disse para aqueles discípulos que seria necessário que ele morresse, seria necessário que ele fosse para a cruz, e seria necessário que ele padecesse, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas esses discípulos aqui, eles viram a cruz, e como diz na própria história, eles falavam assim: a gente achou que fosse esse Jesus que ia remir Israel, porque os discípulos, por mais que Jesus houvesse dito
que ele estava ali para fazer uma remissão, não física, não de governo, não política, os discípulos somente esperavam uma coisa: que eles deixassem de ser oprimidos pelo governo romano, pelo império romano. Então a única coisa que os discípulos pensavam é: agora está aqui esse Jesus está no nosso meio, esse Jesus é poderoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, e Ele vai tomar o governo da mão de Roma, e vai devolver o governo para nós, israelitas. É quase igual o que a gente ouve falando por aí agora, né? Se fala de impeachment, era mais ou menos isso. Eles achavam que alguém ia tomar o governo, né? Eles achavam que Jesus seria o cara do impeachment para o governo de Roma, mas não é assim. Jesus não veio para ser político, para sentar num trono ali e ficar num reino terrestre. Jesus, ele veio redimir Israel, sim, mas redimir os corações do povo, redimir a gente dos nossos pecados, da nossa sujeira, porque se não fosse por Jesus, a única forma da gente ter contato com Deus era ainda algum sacerdote vir e sacrificar algum animal para purificar a gente dos nossos pecados. Mas Jesus foi lá e foi o sacrifício perfeito. E depois de Jesus, a gente não precisa mais matar animal nenhum, a gente tem livre acesso ao Pai. Diz que depois que Jesus gritou: está consumado, o véu que separava o santíssimo lugar, ele foi rasgado, como um sinal para dizer assim: ei, agora todos vocês são sacerdotes, agora todos vocês podem entrar na minha presença, agora não precisa ser um, agora é para todos, está aberto para você. Se você precisa falar comigo, é só você entrar na minha presença. Jesus veio para fazer esse tipo de remissão, só que eles não estavam entendendo isso, eles estavam esperando que as coisas fossem diferentes, e é um problema que acontece com a gente. Às vezes a gente está fantasiando. Jesus falou: eu vou fazer uma obra na sua vida, e aí você começa a falar assim: já sei, essa obra é uma Ferrari que Deus vai me dar, e aí você só tem dinheiro para você comprar uma Brasília. E aí você fala assim: meu, eu estou frustrado com esse Jesus, porque eu estava esperando uma Ferrari, e não foi isso que eu recebi. Só que a gente tem que começar a entender que os propósitos de Deus, eles nunca vão ser frustrados, que aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa do que Ele falou que vai fazer. Só que a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Aquela oração tão conhecida que está na Bíblia: Senhor, faz a tua vontade, assim na terra como no céu, faz a tua vontade. Muitos de nós temos medo de orar isso, ou muitos de nós falamos inconsequentemente, mas a gente tem medo das consequências de falar: Senhor, faça a tua vontade. Eu estava esses dias na minha casa, e tem uns pedreiros trabalhando lá no fundo de casa, estão construindo lá uma casinha, e eu achei interessante que um dos pedreiros estava falando lá com a minha mãe, e ele falou assim: minha mãe falou assim: eu preciso ter muita paciência com vocês aqui, hein? Minha mãe falou: tá já meio brava, né? Aí o pedreiro lá falou assim: não pede paciência não, que Deus te dá uma prova que você vai ver só. Aí, né? Se você pedir paciência, vai vir uma prova que, olha, não tem jeito, o pedreiro também é irmão. E nós temos medo dessas coisas. Nós falamos assim: meu Deus, se eu falar assim, vou pôr tudo na mão de Deus, a pessoa já fica em pânico, fala assim: nossa, e agora, hein? Se está na mão de Deus, imagina como Ele vai me conduzir. Porque a gente pensa que sempre quando as coisas estão na mão de Deus, o caminho vai ser doloroso, o caminho vai ser triste, as coisas não vão ser do jeito que você quer. Realmente não vai ser do jeito que você quer, mas vai ser do jeito que o soberano quer. A gente tem que entender que a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra dele é boa, perfeita e agradável. Não tem como eu estar nos caminhos de Deus e padecer, porque Deus está me colocando num monte de enrascada. Deus, Ele somente está trabalhando no meu caráter. Tudo que acontece muitas vezes de dificuldade é para Deus trabalhar no nosso caráter. Deixa eu falar uma coisa, eu estava estudando esses dias, e eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que toda criança, a gente está falando de criança pequena, ela tem que se frustrar para ter uma boa formação de caráter.
que a frustração faz parte da formação de um bom caráter. Porque se a criança não se frustra, quando ela fica mais velha, ela fica com um caráter deturpado, porque ela pensa que tudo vai ser do jeitinho que ela quer. A frustração faz parte dessa formação. E é por isso que muitas vezes nós passamos por algumas formações, porque Deus está trabalhando aqui, no nosso coração, porque Deus está ajeitando as coisas do jeitinho que Ele quer, do jeitinho que você fica. Imagina se Ele não te mudasse, como seria teu casamento? Imagina se Deus não trabalhasse no seu coração, como seriam os seus relacionamentos com as pessoas? Imagina se Deus não fosse trabalhando devagarzinho na tua vida, e mexendo com algumas coisas que você era turrão, brigão, era todo grosso, dava resposta estúpida logo de primeira. Se Deus não fosse mudando essas coisas em nós, a gente não conseguiria ter uma vida plena com Ele. Então Ele vai trabalhando devagarzinho, Ele vai lá trabalhando do jeitinho dEle, para que você fique de uma forma cada dia mais a imagem e semelhança dEle, cada dia mais com a característica de Cristo em você. E é isso que Ele quer. Só que nós, como esses discípulos, ficaram frustrados, ficaram decepcionados. O caminho de Emaús para esses discípulos era o caminho da decepção. Era o caminho de voltar para casa e falar assim: agora acabou tudo que a gente sonhava. Agora se acabou a minha expectativa. Não aconteceu do jeito que eu estava esperando, agora já era. Vamos voltar para a nossa cidadezinha, vamos voltar para a nossa vila, vamos tocar as coisas do jeito que era. Não foram só esses discípulos que fizeram isso. Aí você fala assim, eu disse no começo, que tinha um grupo de 3 mais íntimos. Pedro também largou mão. Pedro também foi lá costurar a rede, foi lá mexer com as redes dele, porque ele também já foi a pescar. Falou: já era, vou voltar a ser pescador. Um Jesus me disse que eu seria pescador de homens, mas pelo jeito eu vou voltar a ser pescador de peixes, porque ele não está mais aqui. E a gente está aí decepcionado, andando por um caminho de frustração, de decepção. Só que tem uma coisa muito linda nesse caminho: Jesus está lá caminhando com você. Mesmo você achando que você está sozinho, Jesus está lá do teu ladinho caminhando. Você acha que você está sozinho no caminho, frustrado, decepcionado, não aconteceu, falaram na igreja que eu ia receber não sei o que e não deu certo, e você está andando lá naquele caminho frustrado, e diz a Bíblia, que Jesus estava com os dois no caminho, conversando com os dois, só que os dois não conheceram Jesus, e é isso que muitas vezes acontece com a gente. Jesus não largou a gente, Jesus não abandona a gente, Jesus continua andando próximo da gente, só que a gente está andando tão ligado com tanta coisa, que a gente não consegue perceber o coração dele aqui, pertinho de mim. Muitas vezes a gente está fazendo tanto barulho, que a gente não ouve ele. Muitas vezes a gente está olhando para tanta coisa, que a gente não consegue notar, que Jesus está aqui, eu estou no caminho com vocês, eu estou no caminho junto com vocês. Eu estou vendo o coração de vocês, eu estou vendo que o coração de vocês está triste. Ali estava escrito, o coração deles estava entristecidos. Eu estou vendo que o coração de vocês está triste, mas eu estou aqui juntinho com você. Vai passar esse momento. E o que nós temos dificuldade para entender é justamente esse amor de Jesus do nosso lado. A maior dificuldade que nós temos muitas vezes é de entender esse amor de Jesus, que mesmo vendo a gente com um coração com pouca fé, como Ele mesmo disse, nécios e tardios para entender as coisas, Ele está vendo que nós é chucrão mesmo. Jesus, Ele olha para a gente, Ele sabe que a gente muitas vezes é chucrão, tem pouca fé, assim como Ele olhava para Pedro e via essas coisas, só que Ele não abandona a gente. Ele está olhando para a gente, Ele fala assim: eu vi que você se enroscou num monte de pecado, eu estou vendo isso, sabe? Jesus vê todas as coisas, só que Ele não se afasta de você. Sabe o que eu aprendi? Eu sempre ouvi isso, que o pecado nos afasta de Deus. Só que a frase é exatamente essa, da forma que eu falei, e era uma coisa que eu não entendi até um tempo atrás.
O pecado me afasta de Deus, não afasta Deus de mim. O que aconteceu no jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto? O que aconteceu? Adão e Eva se esconderam, mas Deus apareceu lá, no horário marcadinho, Deus estava lá, só que eles se esconderam. Quando a gente peca, quando a gente sabe que a gente faz alguma coisa errada, não é Deus que foge de nós, mas é a gente que fica com vergonha e foge de Deus. Mas Deus está ali, ó, de braços abertos. Ele continuou, ele foi lá no jardim e falou assim: pode vir, vem para mim. Em Efésios disse que Ele nos dá vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Sabe o que significa isso? A gente fala assim: eu vim na igreja e eu aceitei a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não foi você que aceitou a Jesus, foi Jesus que te trouxe primeiro, é Jesus que ganha o teu coração primeiro. Você só aceita Ele porque Ele ganha o teu coração, Ele dá vida para o teu coração, porque você estava morto no pecado. Quem está lá fora está morto nos delitos e pecados, só que aí Deus dá um jeito de falar assim: eu preciso pôr esse cara no meu caminho. Então Ele vai lá, Ele sopra a vida dentro de você, e quando Ele sopra a vida, você ouve a palavra e fala: é disso que eu preciso para viver. Ou seja, não é você que toma a ação, mas toda ação parte de Deus. Se você está aqui hoje, não é porque você quis, mas é porque Deus quis você aqui. Toda a glória, toda a honra e todo louvor é para Ele. Ora manaias, tu me canta lara manacheis. Shonacaias, tu me canta lá manás. E nós temos dificuldades para receber esse amor, porque a gente acha que as coisas só vão acontecer para a gente. E hoje na escola dominical foi bem legal, que foi bem sobre isso que foi falado lá com os adolescentes lá no fundo, que a gente acha que a gente tem que ser bonzinho, que Deus só vai salvar os bonzinhos. Não, cara, Deus ele pega o ser ruinzinho mesmo, Ele não espera você ficar bonzinho para Ele entrar na tua vida, Ele pega o ser ruinzinho. Você fala assim: Alexandre, você está viajando, eu vou provar para você. Todas as curas que aconteceram no Novo Testamento com Jesus, o que Ele fazia? Ele fazia assim: levanta e anda. Aí o cara levantava curadão, ficava Aí Ele falava assim: agora vai e não peca mais. Ele não chegava e falava assim: para de pecar que eu te curo, hein? Você para de pecar que eu vou te curar. Se você parar de pecar, você vai começar a enxergar. Se você parar de pecar, você vai deixar de ser paralítico. Se você parar de pecar, você vai poder fazer as coisas lá que você precisa fazer. Ele não fazia isso, ele falava assim: ei, recebe o poder, recebe a graça, e agora vive uma nova vida, agora vive um novo caminho. É assim que Jesus faz. Ele chega para você, ele fala assim: ei, eu estou te dando vida agora, eu estou te dando poder agora, eu estou te dando cura agora, e vai, e vive diferente essa tua vida, vive da forma que eu tenho para você, e não da forma que o mundo te deixou. Não aleijado, não cego como o mundo deixou, mas agora você vai viver inteiro, porque agora você vive com a minha vida em você. É assim que Jesus trabalha. Esse é o amor de Cristo. Só que nós muitas vezes, como dizem Coríntios, em 1 Coríntios, diz assim, Paulo fala no capítulo 1, que a loucura de Deus, ele começa a falar da loucura de Deus, ele começa a falar, Paulo é um cara muito profundo, então para você entender Paulo, você tem que ler devagar. Primeiro, você vai ler Coríntios, Romanos, você vai ver os textos que Paulo escreveu, você tem que ler devagar, tem que pedir muita unção do Espírito Santo para você entender, e ler em umas 3 versões diferentes, aí vai. Paulo ele fala assim, os judeus queriam poder, para os judeus eles esperavam poder, e para os gregos eles esperavam sabedoria, só que nós não somos nem como os judeus que querem o poder, e nem somos como os gregos que querem sabedoria. Nós estamos pregando a um Cristo crucificado, e esse Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus, e ele é loucura para os gregos. Acho que pouca gente entendeu, só ouviu o amém da Luciana, pouca gente entendeu essa, vou explicar. Os judeus eles queriam algo que fosse um Messias, que tivesse, que demonstrasse um cara poderoso, queria um Messias que fosse o cara, poderosão, todo poder ali, faz isso, faz aquilo.
E os gregos queriam sabedoria, queriam um Messias que pudesse ensinar coisas profundas. Os gregos são os caras da filosofia, eles querem filosofar, eles querem um Jesus ali filosofando para eles. E os judeus queriam um poder. E aí Paulo fala assim, mas nós estamos pregando a um Cristo crucificado. O Cristo crucificado, quando você olha para a cruz, você não vê nem sabedoria e nem poder. Quando você olha para a cruz de Cristo, e é aí que Paulo depois começa a discorrer e fala assim, essa cruz, ela era um escândalo para os judeus, porque os judeus diziam assim, maldito aquele que morrer no madeiro, e Jesus foi lá e pá, morreu no madeiro. E isso para os gregos era uma loucura, porque falou, onde que vai um Deus, onde que tem sabedoria num Deus que resolve morrer numa cruz? Aí Paulo diz, mas eu estou pregando esse Jesus crucificado, porque através dessa loucura dos judeus, através desse escândalo para os judeus e dessa loucura para os gregos, é que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados, é que nós alcançamos a nova vida, sabe? A cruz, ninguém gosta de pregar a cruz de Cristo, é difícil pregar a cruz, porque a cruz é algo desconfortável. Sabe, quando você vai falar da cruz de Cristo, é algo que é meio desconfortável, você fala assim, um Deus tão poderoso, se entregando para morrer numa cruz, se entregando para morrer de uma forma maldita, como diz na própria Bíblia. Mas é que se Ele não fizesse isso, nós hoje não teríamos a vida dele em nós. Se Ele não morresse naquela cruz, se Ele não morresse como maldito, maldito seria a gente. Então o que Jesus fez? Eu amo vocês. Jesus é aquele que disse mais ou menos assim, fazer um teatrinho aqui, ele disse assim, eu amo meu povo, eu amo meu povo, eu amo tanto meu povo, que meu povo ele está sendo maldito, mas então eu vou para a cruz, ser maldito no lugar do meu povo, e assim o meu povo pode ser abençoado. Jesus tomou a condenação que não era para ele. É a mesma coisa de, por exemplo, chega um cara e comete um monte de crime, e na hora que ele vai para o julgamento, o advogado dele fala assim, não, eu fico preso no lugar dele, eu pago toda a condenação dele, pode libertar ele, está inocente. Nenhum advogado vai fazer isso, mas Jesus fez. Ninguém vai fazer isso por você. Se você fazer uma enrascada, ninguém vai querer pagar aquilo que você merecia pagar, porque a gente merecia pagar a condenação. Só que Jesus foi lá e falou assim, eu vou riscar a acusação que era contra você. Cadê o inquérito? Dá o inquérito. Cadê o processo? Está riscado, está jogado fora, está apagado. Eu pago essa condenação, você está livre agora. Você está totalmente livre. Você está totalmente livre para você viver a vida, a minha vida em você. E para nós entendermos um amor desse jeito é difícil. Para os discípulos entender tanto amor assim era muito difícil, porque primeiro eles estavam frustrados, segundo Jesus estava ali pertinho deles, mas era difícil entender que a cruz foi amor, que a cruz é revelação. Pregar o Cristo crucificado é pregar todo o amor de um Deus que se despojou de toda a glória para morrer da forma mais humilhante que tinha, para poder criar uma nação e um povo para Ele, um povo santo, irrepreensível. E o mais lindo de tudo, Jesus não morreu pelos teus pecados do passado, Jesus morreu por todos os teus pecados, até do futuro. Jesus, Ele anda na frente de todas as coisas. Ele sabia do pecado, Ele sabe do pecado que você ainda vai cometer amanhã, e Ele já foi para a cruz, sabendo de tudo isso. E diz a Bíblia em Efésios, que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que antes dele criar o mundo, antes de ter Votuporanga, antes de ter Brasil, antes de ter tudo isso, ele já sabia que teria você, e você seria somente para a glória dele. Ele já sabia que ia ter você, e você ia ser louvor da glória dele. Antes que tudo existisse, antes dele criar a terra, ele já sabia, eu vou criar o Rodrigo, e o Rodrigo vai ser uma pessoa que vai viver para o louvor da minha glória. Não tem como. Às vezes a gente fala assim, vou fazer alguma coisa para surpreender Deus.
coitado da gente, não tem jeito. Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele está à frente de tudo. O pensamento nem chegou na minha cabeça, Ele já sabe. E esse é o nosso Cristo. E toda a Escritura foi baseada, toda a Bíblia, e é o que Cristo começa a ensinar para aqueles discípulos. Ele começa a andar com aqueles discípulos e fala assim: cara, vocês precisam entender que toda a Bíblia falava de Jesus, e toda a Bíblia falava desse momento, e toda a Bíblia falava disso que ia acontecer. Como que vocês não estão entendendo o que aconteceu? Tudo já estava escrito, tudo já estava preparado, tudo já estava programado, mas aqueles discípulos não estavam entendendo nada. E aí, diz que quando chegou na aldeia, Jesus fez com que ia para mais longe, tipo, pessoal, estou indo embora aqui, estou indo. E aí, os discípulos falaram assim, constrangeram ele, falaram: não, fica com a gente, come com a gente, fica aqui com a gente. E essa é a revelação final para concluir. Diz que Jesus então entrou na casa deles. Jesus tomou a atitude do anfitrião. Jesus era um visitante. Quem parte o pão numa ceia, numa cerimônia, numa janta, naquela tradição judia, era o anfitrião. O visitante nunca podia tomar a posição de ir lá e começar a partir o pão e dar. Isso era uma coisa muito diferente. Não podia, era contra a tradição. Mas diz que Jesus toma a frente, parte o pão, e quando ele parte o pão, diz que eles caíram em si, eles começaram a ver que era Jesus que estavam ali. São duas coisas que eu quero dizer para encerrar. Primeiro, Jesus ele sempre vai tomar atitude. Jesus sempre vai tomar atitude nas questões da sua vida. Ele sempre vai assumir o papel principal, se você permitir. Porque aqueles dois discípulos, eles podiam ter falado: ei, você não é um anfitrião aqui, você não pode fazer isso. Mas não, eles entregaram para Jesus algo que era deles fazerem. E é isso que a gente tem que fazer. Os nossos caminhos só serão bons caminhos se a gente entregar eles na mão de Jesus. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, abençoa os meus caminhos. E Jesus está falando assim: pô, eu já tenho um caminho tão abençoado para você, por que você quer andar no teu? Anda no meu que é melhor. Eu já tenho um caminho tão bom para você, eu já tenho um propósito. Diz a Bíblia que todos os teus dias estão escritos num livro. Ele já sabe o que é melhor para a sua vida. Então muitas vezes nós temos que abandonar algumas coisas e falar assim: não, melhor eu deixar com Jesus essa missão. Jesus, toma a frente. Jesus, seja um anfitrião. Jesus, coordena do teu jeito, faz do teu jeito, Jesus. Eu estou aqui para ser submisso à tua vontade. E para encerrar, o momento que eles conseguiram ver Jesus foi no momento em que eles estavam ceando. Isso me remete a algo que acontece até na Santa Ceia. Jesus, na última ceia com os discípulos, ele falou o seguinte: ele pegou o pão e falou: esse é o meu corpo, que será partido por vós, comei dele, e nesse cálice de vinho está o meu sangue, bebei. Você só vai conseguir reconhecer Jesus em todos os caminhos da sua vida. Você só vai ter uma vida que você não vai mais andar frustrado, você não vai andar mais nesse caminho de decepção, você não vai mais andar nesse caminho de tristeza, porque as coisas não foram do jeito que você esperava. Somente a partir do momento em que você fazer uma coisa na sua vida, em que você provar Jesus de verdade. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Jesus não é para você vir no culto. Jesus não veio aqui para que você venha num culto e contemple Jesus no culto, contemple um culto. Não, você tem que provar, você tem que experimentar, você tem que comer do pão, você tem que beber do vinho, você tem que sentir no teu corpo aquilo que Cristo fez por você, você tem que sentir no seu coração toda aquela obra que Ele já fez, e aí você prova dele, e como diz no Salmo: provai e vede que o Senhor é bom. Quando você provar Ele, aí você não se confunde mais,
A partir do momento que você prova de Jesus, aí você já sabe que muitas vezes as coisas parecem que não estão dando certo, mas no final, Jesus tem tudo sob controle. É assim, mas é só para quem prova, é só para quem prova de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E eu quero pedir para você que tem o desejo de provar Jesus hoje, que você fique de pé no seu lugar. Mas só para você que quer realmente provar Jesus, e não contemplar Jesus, e não assistir um culto sobre Jesus, e não ficar vendo Jesus de longe, mas que eu quero provar, eu quero experimentar, eu quero sentir o prazer, o gosto, eu quero sentir o que é esse Jesus na minha vida, eu quero sentir esse amor que se entregou por mim. É só para você essa noite. Se você estava andando num caminho de decepção, se você sonhou com tanta coisa e parece que você estava frustrado, hoje é dia de você deixar Jesus partir o pão por você. Hoje é dia de você deixar Ele tomar conta de tudo isso. Hoje é hora de você entregar o caminho na mão dEle, porque Ele sabe fazer todas as coisas da melhor forma. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Jesus era aquele que os discípulos estavam lá pescando uma noite inteira e não pegaram nada, e Jesus falava assim: cara, é só vocês jogar do outro lado, para de ficar teimando onde não está dando certo, para de ficar teimando com aquilo que não está funcionando, joga para o outro lado, vem para o lado de Jesus, vem para o meu lado, que do meu lado vai dar certo. Jesus, Ele quer o teu coração, mas Ele quer que você prova dEle. Se você provar de Jesus, a sua vida será outra. Para quem prova de Jesus não tem mais frustração, porque sabe que a minha vida está guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Salmo 91 diz que eu me escondo debaixo das asas desse Deus. Esse Deus, Ele me encobre debaixo de suas asas. Ele é o Deus de amor. Ele tem tudo preparado para a sua vida, para a minha vida. Ele tem tudo para fazer você a pessoa mais feliz desse mundo. Porque não importa o caminho que você estava, se era um caminho de frustração, Jesus sempre esteve do seu lado. Você que não conseguiu ver, muitas vezes você andou por tantos caminhos aí, e você falou assim: nossa, mas olha, eu só bati cabeça. Mas Jesus estava ali pertinho, Jesus estava ali do teu lado. Era só você ter aberto seus olhos para contemplar esse Jesus, para provar desse Deus. Chega de frustração, chega de decepção com Deus. Deus, Ele é o autor, Ele é o autor, Ele é o autor da vida, sabe? A caneta com que Deus está escrevendo a história, ela não se perde, nem fica sem tinta, Ele não perde o controle de nada. Tudo está sob o governo desse Deus. Você fique de pé, nessa hora. Nós vamos orar, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorá-lo, e que você essa noite prove dEle, prove quem Ele é, prove o amor dEle, prove a paixão dEle por você. Ele não se afastou de você por causa dos seus erros. Você que pode ter se afastado dEle, você que pode ter desistido de ser um discípulo. Aqueles discípulos, eles estavam indo para Emaús porque eles estavam desistindo. Talvez foi você que desistiu, mas Jesus foi com eles até Emaús para trazer de volta e falar: não, vocês não vão desistir disso, não desista de nada. Jesus está com vocês nessa caminhada, Ele tem os braços abertos, sabe? Uma das características de se morrer numa cruz é morrer de braços abertos, até na hora de sofrer, até na hora de ser vergonha, até na hora de ser um vexame, porque a cruz era um vexame, ela foi com os braços abertos. Jesus nunca fechou o braço para ninguém. Jesus é aquele que muitas vezes Ele desprezou as pessoas que se achavam boas, para ficar perto das pessoas que se achavam nada. Então, se essa noite você se acha um nada, você é a pessoa que Jesus mais quer estar ali, ó, pertinho de você, porque Ele ama pessoas, pessoas muitas vezes com o coração ferido, frustrado, machucado, mas Ele tem o bálsamo de Gileade, Ele tem o bálsamo para te curar essa noite. Se você precisa de cura essa noite no seu coração, é só clamar por Jesus, é só provar de Jesus, porque Ele é a cura.
Se você precisa de paz, Ele é a paz, Ele é a paz. Se você precisa vencer alguma guerra, deixa eu te falar uma coisa, existe inimigos sim para a gente batalhar, mas conforme a palavra de Deus diz, Jesus é tão bom que Ele já te deu um inimigo derrotado, sabe, é uma luta injusta, chega a ser uma luta injusta, porque é a mesma coisa você entrar num ringue ali, e o teu adversário já está caído e derrotado, é assim que Ele te põe para lutar contra o teu adversário. Em toda a palavra de Deus foi assim, eles iam para a guerra, mas se eles fossem para a guerra com o coração em Deus, o adversário já seria derrotado automaticamente. É WO para você, você ganha fácil, está tudo vencido, está tudo resolvido. Prova dele hoje, prova disso, Ele tem algo bom para o teu coração, é só você crer que pela fé, tudo aconteceu pela fé, o milagre está aqui essa noite, porque Deus está aqui essa noite. Adore ao Senhor, aleluia. Pessoal do louvor, continue adorando. Vamos glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao Cordeiro Santo de Deus que venceu, que está sentado ao lado do Pai, que intercede por nós. Hoje Ele intercedeu por você, amanhã Ele vai continuar intercedendo. Enquanto você está aqui louvando e adorando, no reino do Espírito, grandes lutas estão sendo vencidas. Tudo já está sendo preparado para você nessa semana, porque tudo é possível que crê. Então só você precisa se entregar mesmo nesse final de culto, sentir essa presença como Alexandre ministrou, uma experiência com essa presença grandiosa de Cristo Jesus na nossa vida, e sair daqui hoje com a certeza de que Deus já vai entregar a sua vitória. Amém? Apenas exalte, glorifique, adore, e vamos levar a nossa vitória. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Exalte. Um novo cântico Se renda a Ele, ao que se assenta, se entregue totalmente sobre o trono do céu. Adore. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. O Alfa e o Ômega. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
celestiais declaram que Ele é santo. Santo, santo, santo. Está vestido do arco-íris, A multiforme sons de sabedoria, trovão, luzes e relâmpagos, poder que abala os céus e a terra. louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Os céus Deus anunciam a glória de Deus. Todo-Poderoso, A noite conta pro dia. A lua secreta para o sol. Ele é santo. Com a criação Ele é poderoso. eu canto. Ele é o grande rei. Louvores ao Ele Rei é o dos soberano. Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tem o teu momento, meu amado. Aí no seu lugar, apenas adore. Adoração não precisa de palavras. Louvores é o reconhecimento dos feitos. Maravilhado, Mas adoração é sem palavra. extasiado, É face a face. eu fico a ouvir teu nome. Em espírito e em verdade. Assim você pode ver a Deus. Assim você pode adorá-lo. Declarar a sua grandeza. Adorá-lo na beleza da santidade. Santo, 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 santo. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Está acima de todo outro nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Força e poder, autoridade, no nome que está acima de todo nome, no nome que foi transferido para você essa autoridade, para fazer as mesmas obras e até maiores das que foram feitas. Use do poder deste nome, use da autoridade deste nome. Saia deste lugar hoje sabendo que você é um vencedor, que neste nome a vitória já foi conquistada. Você é e sempre será mais do que vencedor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Digno de ser glorificado. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Majestoso Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode exaltar o Senhor, meu amado. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor em Cristo Jesus. Motivo de estar aqui hoje, Senhor, é esse grande amor em Jesus Cristo. Nos dá uma semana abençoada. Nos livra de todo tipo de mal. Que cada família aqui representada, Senhor, leve a sua bênção e a sua vitória. Que todo o poder e autoridade desse nome
está sobre as nossas vidas, traga toda a cura, libertação, tudo aquilo que o seu povo precisa de Ti, ó Deus. Livra-nos do mal, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Seu Santo Espírito permaneça em nós. Resplandece o Teu rosto e nos dê a Sua paz, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e fale para ele: meu irmão, que a sua semana seja cheia da glória de Deus, em nome de Jesus.